Queria aqui deixar muito claro que as relações entre os povos, português e angolano, são muito fundas, envolvem afetividades e interesses de facto marcantes e nesse sentido são indestrutíveis. Isso não significa que não haja aqui entorpes absolutamente desnecessários e sobre o qual, nessa matéria, eu fico completamente perplexo, devo dizer. E fico perplexo por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, porque trata-se aqui de saber se um determinado cidadão, neste caso angolano, sem cuidar de saber se aquilo que fez ou não fez é relevante, determinante ou grave, eu não conheço, mas independentemente disso, isso não está aqui em causa, é saber se o processo que envolve esse cidadão angolano pode e deve ser julgado em Angola e apreciado em Angola. Eu acho que sim, e de uma forma clara, sem transvisações. E acho que a posição que o Sr. Presidente João Lourenço teve é uma posição correta, uma vez que ele não disse que ao requerer o processo para Angola, o ex-vice-presidente da República seria absolvido ou não julgado. Ele disse que o processo devia ser julgado em Angola. Deste aspecto, o presidente angolano deixou bem claro. Deixou completamente claro. Ele nunca disse que o processo, ao ser remetido para Angola, não era para fazer um julgamento. Nunca disse isso. Pelo contrário. Ele foi muito explícito nisso. E isso deve ser sublinhado. Para além desse sublinhado que deve ser marcante, as relações entre os Estados têm que se compatibilizar com as respostas no direito internacional, com as respostas no direito interno. E o que eu sei da Constituição da República Portuguesa é que os tratados internacionais, quando ratificados pelo Estado português no Parlamento, fazem parte integrante do direito português. Fazem parte integrante do direito português. Isso é o artigo 8º da nossa Constituição. O que quer dizer que os convénios que foram estabelecidos entre os nossos dois países, incluindo no seio da CPLP por todos os países, envolvendo neste caso Portugal e Angola, como são tratados internacionais ratificados por Portugal, têm vigência no direito interno. Todos os Estados do mundo compatibilizam o direito internacional com o direito interno. E um não exclui a separação interna dos poderes. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, no direito anglo-saxónico, o direito de oportunidade do processo andar ou não andar em determinadas situações internacionais compete aos Estados, exclusivamente. É o caso dos Estados Unidos da América. Ou o caso de Inglaterra. Isso não consta que esses países não sejam democráticos. Não consta. São democráticos. Ora bem, havendo tratados internacionais, máxime o tratado da Convenção de Extradição entre os países de língua oficial portuguesa, que a meu ver é completamente claro, e eu vou aqui deixar porque é que é claro, a posição do Sr. Presidente de Angola e as posições anteriores evidenciam que há por parte de Angola uma recusa tácita no sentido da extradição do cidadão Manuel Vicente para Portugal. Quer dizer, Portugal nem precisa de requerer a extradição porque seria sempre recusada. Porquê? E porquê é que eu chamo recusa tácita? Porque nem sequer o Estado de Angola legitimamente conseguiu notificar o Dr. Manuel Vicente para o processo em causa, no que tem inteiro direito, devo dizer, à luz do direito interno de Angola. Se há uma recusa tácita da extradição, porque há, função das declarações, há no direito aquilo que se chama uma presunção judicial de negação da própria extradição. Ora, há um artigo da Convenção de Extradição assinada pelos nossos Estados, no seio da CPLP, que é completamente clara. Essa recusa determina o dever do processo ser enviado para Angola. Não importa saber se o Estado português já requeriu a extradição. A recusa existe. À luz de toda a gente, é uma recusa tácita. Está a ver? Bom, portanto, a resposta que o Tribunal Português deu, na minha avaliação, à Angola, é evada de falta de bom senso. Eu sou político, mas também sou cidadão. E os tribunais não estão imunes ao juízo que se lhes faça deles, porque erram.
Há decisões a cada passo contraditórias. Um tribunal absolve, outro condena. Portanto, os juízes e os tribunais são homens. Porquê que eu acho que é evada de bom senso? Porque a resposta que o tribunal deu à Angola, dando a sensação que o processo não ia para Angola, por efeito do juízo que o próprio tribunal faz sobre leis angolanas, é totalmente descabido. Quem faz as leis angolanas e quem ajuiza a interpretação delas são os tribunais angolanos e é o governo angolano, que deve ser respeitado totalmente. Portanto, aqui há uma falta de bom senso, sinceramente. Como os interesses dos nossos dois países são enormes e a afirmação no mundo de Portugal e de Angola é indissociável daquilo que é a quarta língua mais falada do mundo e dos interesses enormes que estão em jogo, eu digo que isto tem que ser superado rapidamente. E tem que haver humildade e bom senso nisto. Humildade e bom senso. E todos concorrermos para que essa situação se resolva. Se essa situação não se resolver, são os povos dos dois países que perdem e é o conjunto de todos os países de língua oficial portuguesa que perde também. E ao perderem os países de língua oficial portuguesa também, que são países que têm uma intervenção forte na comunidade internacional, é o próprio mundo que perde. Nós não podemos tolerar que a situação continue, devo-lhe dizer. A compatibilidade do direito internacional com o direito interno é uma realidade que se impõe na nossa Constituição. Já lhe referi o artigo 8º da Constituição, referi a Convenção da Extradição. E, portanto, eu que não tenho interesses económicos rigorosamente nenhuns com nenhum país africano de língua oficial portuguesa, incluindo em Angola, de onde saí, podia ter, acho legítimo, normal, que as pessoas tenham, mas como nunca tive jeito para isso, avalio as situações numa perspectiva do interesse genuíno, normal, e daquele interesse que é profundo. Doutor, sobre a questão que colocou há instantes, portanto, ainda neste rol de insensibilidades, portanto, o Ministério Público Português vai começar o julgamento de Manel Vicente o final deste mês de janeiro. Portanto, o Manel Vicente nunca, portanto, foi ouvido, não é? Para ser constituído arguido. Neste caso, não há existência do arguido. Portanto, este julgamento é possível realizar-se? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, um julgamento, quando referiu o Ministério Público não julga. E, a meu ver, nem sequer é uma magistratura, embora se chame magistratura judicial, mas não é. No conceito profundo de que são advogados do Estado. Mas eu não queria entrar por aí. Eu queria lhe dizer claramente que o julgamento, invoquei aqui a Convenção da Extradição. A meu ver, a situação, não há outra a meu ver, será de haver a separação de culpas nesse processo. E separar a culpa que é imputada ao ex-vice-presidente da culpa que é imputada aos demais arguidos. Para quê? Para possibilitar que, do ponto de vista da separação dos processos, o processo que envolve o Dr. Manuel Vicente seja remetido para Angola na lógica que eu lhe referi. Perguntando-se aos outros arguidos que são portugueses se querem ser julgados aqui ou em Angola, porque eles têm esse direito. Eles têm esse direito. Feita a separação, eu acho, em função do que conheço da legislação, do que conheço e da realidade imposta pelo bom senso, da defesa intransigente dos interesses dos nossos dois países, que o processo seja remetido para Angola. Sabe, compete aos Estados defenderem os seus nacionais. E eu queria aqui dizer claro que compreendo em absoluto que o Dr. Duarte Lima, que alegadamente cometeu um crime no Brasil, Portugal tente que ele seja julgado em Portugal. Da mesma maneira, aqueles dois portugueses que foram julgados em Timor e condenados, eu compreendo que o povo português tivesse um sentimento de enorme afetividade por eles e que, ao saírem, não se regozijaram pela fuga, mas tiveram um sentimento de alívio. Sabe porquê? Porque os Estados defendem os seus nacionais. É uma obrigação defendê-los. Eu não tenho a mínima noção se o Dr. Manuel Vicente é culpado ou não. Aliás, o seu próprio Presidente da República disse isso, Presidente da República de Angola. Não é isso que está em causa. São os princípios
que levam às relações entre povos irmãos, que fizeram tratados internacionais e que os Estados se obrigaram a cumprir e a fazer cumprir. Bom, e portanto esta harmonização entre o direito internacional e o direito interno deve ser salvaguardado. Todos os Estados fazem isso. Sejam os Estados anglo-saxónicos pelo princípio da oportunidade, do julgamento ou não, seja aqueles que no continente europeu seguem os princípios da legalidade, porque não há aqui regras completamente uniformizadas. Os Estados procuram acautelar isso. E eu pergunto-lhe, não é obrigação de um Estado acautelar isso? Defender os seus cidadãos? Inclusivamente um cidadão que foi vice-presidente da República. Independentemente daquilo que fez ou que não fez. É como é evidente. É como é evidente. Dr. Vítor, a questão, portanto, da recusa de Portugal em, portanto, transferir o processo de Manuel Vicente para Angola, isto justifica-se também pela falta de confiança à justiça angolana? Não, de maneira nenhuma. Vamos lá ver. O Estado português, e eu faço justiça ao governo, foi quem outorgou estes acordos, os governos portugueses, foi quem acordou. E faço justiça também ao governo português, que sinceramente está incomodado com a situação. Porque os angolanos são fraternos com Portugal. E o Estado angolano é um Estado que tem relações privilegiadas económicas com Portugal. Nós já fomos o primeiro fornecedor económico para Portugal. Neste momento não somos, mas temos uma posição forte. As relações económicas da balança comercial já é muito equilibrada. Essas relações são também relações que se colocam no plano técnico-militar, que se colocam no plano judiciário. Falei aqui de vários acordos que existem e, portanto, a esse nível não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E tenho falado com o governo português sobre isso e sei que estão sensíveis a tentar resolver o problema. Portanto, temos que fazer tudo para esse efeito. Eu que estou aqui a falar com o senhor, tenho esta preocupação frontal. Nós devemos ser frontais na vida, quando se trata de defender povos e países. Estou aqui a falar com o senhor, com todo o gosto, sabendo que devo fazer isto para contribuir para as nossas relações. E acho que nós vamos ultrapassar isto. Acho que o Dr. António Costa tem inteligência bastante e está a fazer o que pode, tal como o Dr. João Lourenço, não tenho dúvidas nenhumas. Agora, os tribunais têm que ver que tem que haver aqui interesses maiores que se levantam entre os Estados. Ninguém quer que o Dr. Manuel Vicente não seja julgado. Não é isso. O Sr. Presidente da República de Angola disse-o claramente. O que interessa é que seja julgado em Angola. Tal como Portugal o está a fazer com as duas situações que eu aqui citei. Como é óbvio. Ouça lá, já sentiu o que seria, isso é impensável, um deputado português que goza de imunidade parlamentar, porque goza de imunidade parlamentar, chegar a qualquer país africano e, alegadamente por uma infração que cometeu, ser preso, e Portugal ficava insensível. Acha isso? Olha, que não ficava foi a situação que se passou com o embaixador do Iraque, com os filhos. O povo português levantou-se, porque os jovens que foram agredidos eram portugueses, e não cuidou de saber mais nada. E aí, como há regras internacionais, os tribunais portugueses não puderam acusar, porque também aí há regras de direito internacional, que são inteiramente justificadas, e naturais, e normais, e desejadas. Todos temos. Tal como os senhores que criaram a imunidade parlamentar em Angola, e outras imunidades, inclusivamente para o vice-presidente e para o presidente, em Portugal também existem. Em todos os países existem. Porque são órgãos de soberania. Representam a nação. Nós podemos estar em desacordo, dizer, bom, mas cometeu mesmo esses atropelos, esses crimes. Tudo bem, isso é outra matéria. Agora, os Estados defendem os seus cidadãos e julgam os seus cidadãos. Não está em nada em causa a separação de poderes. Estão em causa as relações internacionais, que é outra coisa, que se compatibilizam com as relações internas da separação de poderes. Daí a natureza do artigo 8º da nossa Constituição, que é completamente claro. Então como é que se cumpre um tratado internacional se porventura em situações desta natureza não houver respeito pela própria letra e espírito do tratado? Como? É os tribunais?
O Estado de Angola vai discutir com 300 e tal tribunais ou 400 que há em Portugal, sempre que haja um cidadão angolano. Isso não é possível. Sempre que estas situações... E a inversa também é verdadeira. Na eventualidade de haver um cidadão... Você acha que o Estado português, quando há um cidadão preso em Angola, ou perseguido, porque houve, e há situações destas, ou o homem, coitado, que foi assassinado, presumo eu, embora a família não saiba, isso em Moçambique, agora, no mês de julho do ano passado, o Estado português é insensível. Olha que não é, não pode ser. E está a fazer tudo o que é possível para saber as causas da morte. Como é óbvio, é a obrigação do Estado. Portanto, estas situações do direito internacional, independentemente da amizade, têm que ser postas num plano de grande respeito pelo direito internacional e pela relação fraterna que existe entre os nossos povos e países. Portanto, não há outra saída senão os dois povos caminharem juntos e resolverem este assunto de uma vez por todas. Não há. Não é possível. A nossa relação é uma relação... não é só uma relação secular, é uma relação muito especial. Angola em África e Angola com os portugueses é um caso à parte, porque é mesmo um caso à parte. Eu costumo ironizar, os angolanos não me levarão a mal, que eu diga que os angolanos ampliaram 14 vezes e meio os defeitos e as qualidades dos portugueses, porque têm, digamos, uma relação muito próxima de nós, muito fraterna. É mesmo real. Angola é outra coisa. E, portanto, isto tem que ser superado. Não é possível que não seja superado. E rapidamente. E vai ser, vai ver que vai ser. Vai ver que vai ser. É preciso serenidade, é preciso bom senso. E se é verdade que eu estou aqui a dizer isto, é também para os órgãos de soberania portugueses também terem atenção que os interesses globais dos Estados se sobrepõem às instituições. Sempre. Sempre. O Presidente da República de Portugal ainda hoje veio dizer, e é tema do jornal diário, que a principal preocupação dele neste momento é o que se está a passar com Angola. Eu compreendo completamente. Eu compreendo. A afirmação no mundo dos interesses comuns dos nossos povos e países é um instrumento privilegiado de afirmação. Para Portugal na Europa, a África e Angola ou Moçambique, exatamente na SADC, a mesma coisa. Percebe? O Brasil, não é possível destruir isto. Muito obrigado, Sr. Secretário. Portanto, o antigo número 2 de Angola, que foi formalmente acusado pelo Ministério Público português de corrupção ativa e branqueamento de capitais por alegada corrupção a Orlando Figueira, portanto, o antigo procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Samuel Duarte e Gabriel Niva, a TPA, em Lisboa, Portugal. Qual é a consequência? Está aí o artigo 5º. É o artigo 5º.